Salve pessoal, tranquilo? Aqui é o Felipe Nascimento, do canal Física Clássica. E eu estou fazendo esse vídeo aqui como uma introdução ao vídeo de hoje, que eu tenho algumas coisas para explicar para vocês. Bom, o assunto não é dos mais fáceis. A gente está falando da relatividade geral de Einstein. Então eu precisava de várias referências para poder passar um conteúdo bem didático e mais simples para que vocês pudessem entender. Bom, o que eu fiz? Eu peguei vários livros, essa é uma biografia do Einstein, certo? Se você quiser, não sei se dá para enxergar o nome do autor. Eu peguei livros como esse daqui do Stephen Hawking, Uma Breve História do Tempo, onde ele chega a citar a influência do Einstein, fala um pouco sobre a sua vida. Vários livros que contêm explicações ou que eles dão alguma nota sobre Einstein, certo? Esse daqui é o que eu usei para fazer os primeiros vídeos sobre gravidade. Bom, enfim, o que eu fiz? Eu peguei vários livros, porque eu vou falar um pouco da biografia de Einstein de forma resumida, sobre alguns pontos da vida dele, aquilo que eu julgo interessante para vocês saberem, né? Além de eu ter lido os livros, eu assisti um documentário chamado Einstein. Foi transmitido pela History e eu assisti pela minha televisão, que pelo pacote que eu assino posso assistir séries, filmes ou documentários. Mas provavelmente tem no YouTube também, se você procurar você vai ver. O próprio documentário é documentado por físicos, biólogos, por especialistas que falam a respeito de Einstein. O que é que eu fiz? Eu li nos livros as informações sobre ele e eu fui assistir para ver se realmente era aquilo que vem dos livros, que é uma fonte que eu sei que é confiável. E realmente é bem fiel ao que os livros dizem. Então, quando eu fui fazer esse vídeo, vocês vão reparar que tem escrita no vídeo. A maioria das escritas eu peguei do documentário. Por quê? Eu percebi que o livro ele é muito técnico em muitos aspectos. E o que não seria bom, eu não quero que só as pessoas que estudam física entendam o que eu estou falando. Eu queria que todos, até os leigos ou aqueles que não conhecem a física, entendam qual foi a importância dessa teoria de Albert Einstein. Isso foi a forma que eu encontrei de deixar mais didático para vocês. Outra coisa rapidinho que eu queria falar é sobre o método do vídeo. Mas por que você não aparece, não fica aí até o final do vídeo? Usa um outro método, fora o PowerPoint? Bom, esse método que eu estou usando, eu julgo bastante relevante para que vocês consigam memorizar bem aquilo que vocês estão recebendo como informação. Afinal de contas, vocês vão estar lendo, conforme eu vou narrando, vocês vão estar me ouvindo falar e observando imagens. Isso é lógico que vai ajudar na memorização de vocês. Então eu até peço que enquanto vocês estiverem assistindo a aula, que vocês leiam junto comigo enquanto eu estiver explicando. Vez ou outra, eu vou acabar acrescentando uma palavra, acrescentando alguma coisa a mais, dando alguns exemplos, que é para que vocês possam entender melhor. Então eu posso acrescentar informação e tentar explicar de uma forma mais didática. Fora isso, eu tentei resumir o máximo que deu. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Antes de você começar a assistir, já solta o like, se inscreva no canal, ativa aí as notificações para você receber aí quando chegar novos vídeos. É isso aí, sem mais delongas, bora começar o vídeo. E aí pessoal, para vocês eu tenho só mais uma dica. Assista esse vídeo até o final, porque ficou sensacional. Bom, meu nome é Felipe Nascimento, sou do canal Física Clássica, só que hoje a gente vai dar uma avançada para a física moderna. Bom pessoal, aqui nós estamos com a gravidade parte 2. Vocês vão ver uma breve biografia de Einstein, a sua conduta como aluno, as suas descobertas e, por fim, a teoria da relatividade geral. Bom, Albert Einstein nasceu em 1879 e faleceu em 1955. E para vocês, assim como no vídeo de Newton, eu vou deixar aí uma frase de Einstein. A mente que se abre para uma nova ideia jamais retornará ao seu tamanho original.
Albert Einstein nasceu em Ulm, Alemanha, em 14 de março de 1879. Seus pais eram Hermann Einstein, um vendedor e engenheiro, e sua mãe, Pauline Einstein. Ainda criança, Einstein ganhou uma bússola de seu pai e passava horas a observando e se perguntando: o que é responsável pelo movimento do ponteiro? Um pouco mais velho, também se mostrava curioso a respeito da natureza da luz e se perguntava: como seria cavalgar em um raio de luz? Em 1900, Albert Einstein tinha 21 anos. Era estudante na Escola Federal Politécnica de Zurique. Einstein faltava muito. Os professores o achavam um inútil e jamais poderiam imaginar que o mesmo viria a se tornar um gênio de maior influência do século XX. Em consequência de sua má conduta, ele não conseguiu emprego algum quando se formou e pensou até mesmo em mudar de área e vender seguros. Já imaginou abrir a porta de sua casa e ver Albert Einstein te vendendo um seguro? Que desperdício! Einstein se achava um fracasso. Uma carta enviada à sua mãe dizia que talvez fosse melhor se não tivesse nascido. Em 1902, Einstein se mudou para Berna, capital da Suíça, onde começou uma carreira longe da ciência, como assistente de patentes no Instituto Suíço de Patentes. No entanto, jamais alguém poderia imaginar que seria justamente neste emprego que Einstein teria os seus maiores insights que viriam a revolucionar a ciência e a nossa visão do universo. Em 1905, Einstein publicou em suas horas vagas 4 artigos visionários, o primeiro dos quais respondia a uma velha pergunta: o que é a luz? O efeito fotoelétrico, onde ele provou que a luz vinha de uma partícula chamada fóton. Publicou também um artigo falando sobre a existência do átomo. Provou que átomos podem fazer minúsculas partículas de pó se moverem em meio líquido e calculou também o tamanho dos átomos. Só esses artigos já dariam uma carreira notável a qualquer físico, mas ele era Einstein, estava só começando. Publicou também artigos sobre a equivalência entre matéria e energia, onde a implicação é a sua famosa equação E igual a mc ao quadrado. Provou que a matéria pode se transformar em energia e energia pode se transformar em matéria. E por fim, neste mesmo ano, a teoria especial da relatividade, que descreve a física do movimento na ausência de campos gravitacionais. A relatividade restrita ou especial tem esse nome porque ela só lida com velocidades constantes. Ela não implica a aceleração. E ela substitui os conceitos independentes de espaço e tempo da teoria de Newton, pela ideia de espaço-tempo como uma entidade geométrica unificada. O espaço-tempo na relatividade especial consiste de uma variedade diferenciável de 4 dimensões, 3 espaciais, que é aquela que nós vimos no vídeo anterior, onde Newton diz altura, largura e profundidade, e uma temporal agora com Einstein, que seria a 4ª dimensão. O tempo é a 4ª dimensão. A maior implicação da teoria é que quanto mais rápido você se move no espaço, mais devagar você se move no tempo, e vice-versa. Aí você poderia me perguntar, mas como eu posso me mover no tempo? Sim, você se move no tempo. Imagine o tempo como sendo uma dimensão e o espaço como sendo uma outra dimensão. Só para você imaginar. Se você está parado, você está somente na dimensão tempo e o tempo está passando muito rápido para você. Conforme você se desloca no espaço, você também se desloca da dimensão tempo e apenas se movimenta no espaço. Então, quanto mais velocidade se aplica, menos tempo passa para você, e vice-versa. Continuando. Tudo isso porque a velocidade da luz é uma constante para qualquer tipo de referencial, ele estando em movimento ou não. A velocidade da luz será sempre a mesma. Por isso, se fosse possível viajar na velocidade da luz ou cavalgar no raio de luz, o termo usado por Einstein, o tempo simplesmente deixaria de existir.
Foi aí que os seus artigos caíram nas mãos do maior físico teórico da Europa, Max Planck. Max Planck leu os artigos do desconhecido Einstein e percebeu que eram artigos importantes feitos por um estudioso importante. O trabalho da relatividade foi publicado em junho de 1905. Em 1907, Einstein concordou em escrever um artigo que explicasse a teoria especial da relatividade, mas, ao rever a teoria, encontrou uma limitação importante. A teoria só se aplicava ao caso de um objeto se movendo em direção a uma velocidade constante. Mas Einstein queria entender o mundo real, e o mundo real não funciona assim. A teoria falhava quando havia aceleração, mas no nosso universo tudo se acelera. Algo na estrada, um avião a jato, um asteroide. Então, ele percebeu que havia um defeito na teoria especial. Portanto, se a velocidade variasse, a teoria não se sustentava. Então ele percebeu que para que a sua teoria funcionasse, ela deveria abranger tudo no universo. E isso incluiria a onipresente e invisível força da gravidade. Einstein decidiu expandir a teoria especial da relatividade para a teoria da relatividade geral, onde a mesma não explica apenas o tempo, mas também a gravidade. Foi aí que Einstein percebeu que teria de lutar contra 2 séculos de pensamento científico e também contra o seu ídolo Isaac Newton. Em 1907, aos 28 anos, Albert Einstein ainda era um burocrata do Instituto de Patentes. 2 anos tinham se passado após ter publicado a sua teoria especial da relatividade, e ele resolveu fazer uma interpretação ainda mais radical do universo, a teoria geral da relatividade. Passaram-se 250 anos desde que a maçã tinha caído da legendária árvore de Newton, que lhe deu a inspiração para formular a lei da gravitação universal. Newton disse que se um objeto cai, é porque existe uma força misteriosa que o puxa para baixo, chamada gravidade. Só que objetos se movem quando empurrados. Então, o que empurra isto para baixo? Newton simplesmente não sabia e disse: vou dar o nome a esta força de gravidade. O fato é que não existe a chamada força da gravidade. Einstein imaginou o seguinte, trabalhando no seu escritório: o que aconteceria se você estivesse no elevador e o cabo de aço se rompesse? Simplesmente, você não estaria sentindo o seu próprio peso. Se o elevador ele também não está sentindo a força da gravidade, tanto o elevador quanto você dentro dele cairá a mesma razão. O que acontece é que a Terra é tão pesada que ela deforma o espaço e o espaço está nos empurrando para baixo. Muita gente diria que o Sol ele é tão pesado que ele puxa a Terra. Errado. O Sol ele é tão massivo que ele deforma o espaço à sua volta e o espaço empurra a Terra para o Sol. A gravidade nada mais é do que a própria deformação do tecido espaço-tempo causado pela existência de matéria. Corpos muito massivos, como estrelas, planetas, esses objetos, eles curvam o espaço à sua volta e a curvatura do espaço-tempo é aquilo que nós chamamos de gravidade. Esta é a implicação da relatividade geral. Tanto que Newton dizia que o espaço era algo absoluto e o tempo era algo absoluto, Einstein diria que espaço e tempo é uma coisa só, eles estão interrelacionados, e ele chamou de espaço-tempo. Ao invés de o tecido que permeia todo o universo ser chamado de éter, como Newton disse, seria um espaço plano, o tecido que rege todo o universo é o espaço-tempo. E o espaço-tempo seria como um cenário dinâmico, onde tudo acontece nele. Seria um tecido flexível, maleável, que irá se curvar perante a existência de matéria. Imagine agora uma cama elástica grande, e no centro dessa cama elástica você coloca uma bola de chumbo de 80 kg. O que irá acontecer? Esta bola de chumbo vai deformar o tecido da cama elástica e formar uma cavidade neste mesmo tecido. Agora, imagine só, se você pegar várias bolinhas de gude e jogar na periferia dessa cama elástica, o que vai acontecer?
As bolinhas de gude vão orbitar esta bola de chumbo mais pesada que está no centro, porque a bola de chumbo curvou o tecido à sua volta e o tecido empurra as bolinhas para o centro. É o que acontece, por exemplo, em relação ao Sol e a Terra, ou a Terra e a Lua, ou o Sol e os demais planetas do Sistema Solar. O Sol é tão pesado que ele deforma o espaço à sua volta e o espaço os empurra para o Sol. É como se o tecido da cama elástica fosse o espaço-tempo, no exemplo, a bola de chumbo fosse o Sol e as bolinhas de gude orbitando fossem os planetas. Essa é a implicação da relatividade geral. Então, quando alguém te perguntar o que é a gravidade, a resposta é: a gravidade nada mais é do que a deformação do tecido espaço-tempo causado pela existência de matéria. O espaço diz como a matéria se move e a matéria diz como o espaço se curva.